Olá, amigos. A lição de hoje, de quinta-feira, traz como título Não por causa da sua justiça. Há alguns textos interessantes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que falam sobre a justiça de Deus. Um deles que eu quero ler com vocês foi um dos textos bases para a Reforma Protestante. Acabamos de celebrar em 31 de outubro os 504 anos da Reforma Protestante. E junto com o texto de Romanos, este texto de Salmos 31, anote aí na sua Bíblia, verso 1, foi um dos textos base para Lutero começar a Reforma Protestante. Você sabe, ele não entendia completamente a graça de Deus e a sua justiça. E um dia, lecionando a classe de Salmos, Lutero se deparou com Salmos 31, verso 1, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. E Lutero pensou: como pode alguém livrar uma outra pessoa por sua justiça? Como pode Deus nos livrar por sua justiça? Se justiça é algo que ele cobra, e Lutero, lendo esse texto e outros, entendeu que justiça não é algo que Deus cobra de você. Justiça é algo que Deus oferece a você. É isso mesmo. Ele oferece a você a justiça dele. Porque se ele cobrasse a nossa, a justiça humana é como trapos de imundícia. Você aceita a justiça de Deus, de Cristo, na sua vida? E aí, nós chegamos ao texto de Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, onde Moisés já havia ensinado isso para o povo de Israel. Ao estarem prestes a entrar em Canaã, Moisés diz para eles em Deuteronômio 9, verso 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que vocês entram para possuir a terra. Moisés está dizendo, não se orgulhem na justiça, nos atos de justiça de vocês. É pela graça, é pela misericórdia de Deus que vocês estarão salvos. E eu quero ler um texto com vocês em Gálatas, no capítulo 2. Há um texto no mínimo interessante. Gálatas 2, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim, falando para nós: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Não é a tua justiça, não é a minha justiça que nos garante direito à vida eterna, mas a justiça dele sobre nós. Notem, Cristo na cruz levou os nossos pecados, não nele, mas sobre ele, para que você tenha justiça não em você, mas sobre você. É a justiça dele, os méritos dele sobre nós, que ele nos oferece. Alguém pode pensar assim, bom, se estamos debaixo da graça, da justiça de Cristo, por assim dizer, não precisa então guardar a lei. Bem, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu quero ler um outro texto com vocês no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 15. O mesmo apóstolo Paulo diz assim, Romanos 6,15. E daí? Pergunta ele. Haveríamos de pecar porque estamos debaixo não da lei, mas sim da graça? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei, certo? Pecado é transgressão da lei. Então Paulo está dizendo, e daí? Vamos pecar, vamos transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça, da justiça dele, e não mais da lei? E o mesmo apóstolo responde no final de Romanos 6,15, ele diz, de modo nenhum, a expressão grega aqui, megenoito, significa ideia de louco. Achar que porque você está revestido da justiça de Cristo, debaixo da graça e não mais da lei, você pode transgredir esta lei, Paulo diz, é uma ideia de louco. Porque veja, se a graça veio, através da morte de Cristo, nos livrar da transgressão da lei, por que eu vou continuar transgredindo a lei? Não. Se você recebeu graça, você também recebe poder para guardar a lei de Deus.